Olá, eu sou Gabriela Rocha, iniciada no xamanismo ancestral. Estou aqui hoje com a xamã Ayala, minha xamã que me iniciou, para a gente trocar um pouco de conhecimentos e curiosidades sobre o xamanismo e também sobre o que é essa iniciação xamânica. Então, Ayala, se você puder falar um pouco para a gente sobre a sua trajetória como xamã, como você chegou até aqui, quem é a Ayala? Eu sempre digo que essa é uma pergunta muito complexa, né? Porque parece que a gente fica tecendo currículo para justificar quem a gente é, né? Então, meu nome é Ayala, eu tenho 38 anos de caminhada, fazendo este ano, estou fazendo aniversário, e nasci dentro do berço ancestral, da tradição indígena, e caminho ao longo desses 38 anos atuando no berço do xamanismo do amor, guiando pessoas na caminhada rumo ao seu munai, ao seu coração, rumo ao seu voo maior. E eu não vou ficar aqui tecendo todas as coisas que eu fiz, porque não é sobre isso, né? É sobre a caminhada de Ayala, de quem ela é e da onde que eu vim. Então, eu vim de um berço ancestral e dessa forma eu sigo a minha trajetória guiando pessoas, milhares de pessoas nessa caminhada dentro do xamanismo, e essa é a minha história e essa é a minha verdade. Eu acho que podemos começar com a definição de o que é xamanismo para você. Muitas pessoas chegam perguntando, é uma religião? É indígena? O que é o xamanismo, esse xamanismo que você leva para as pessoas? Xamanismo não é uma religião, quero começar falando sobre isso. O xamanismo é uma filosofia de vida. Ela é mais ancestral do que a própria existência humana. Portanto, tudo está dentro do xamanismo, tudo converge dentro do xamanismo, tudo está dentro do xamanismo, todas as religiões, todas as filosofias de vidas nasceram dentro do xamanismo. Então, o xamanismo, muitas vezes as pessoas chegam num ritual em casa, ou alguma fala, mas eu não quero saber de religião, não é sobre isso. Xamanismo é o encontro de si mesmo com você, com a tua essência, com a tua conexão com a Mãe Gaia, com a Mãe Terra, com os elementos, com o ar, com o avô fogo, com tudo que há, com o outro dentro da tribo do pertencimento. Então, isso é o xamanismo. É uma conexão de vida em que ela está para além de qualquer sistema de crença. Por isso ela não se enquadra em religião, por isso ela é uma filosofia, é um modo de ser, como eu diria na minha tradição Guarani Kaiowá, é um modo de ser, é um modo de viver. E nesse modo de viver e de ser o xamanismo diariamente, como você vê que ele se encaixa na vida das pessoas, no caminho do autoconhecimento, de práticas diárias? Porque a gente pensa em xamanismo, a gente pensa em tambor, em fumaça, toda aquela cerimônia, aquele tanto de coisa. Mas como que funciona esse xamanismo assim para pessoas comuns da vida? Como que ele chega para a gente? Interessante a sua pergunta quando você fala comuns, porque todos nós não somos comuns. Nós somos seres especiais que nasceu no ventre de Gaia. Portanto, o xamanismo ele é para qualquer pessoa, seja na cidade, não é sobre, muitas vezes, quando as pessoas ouvem falar sobre xamanismo, as pessoas entendem ou é a medicina de ayahuasca, que se resume na medicina de ayahuasca, ou se resume estar na beira da fogueira. Isso também é xamanismo, mas xamanismo é você estar conectado com você, conectado com a Mãe Terra, conectado com o avô sol, conectado com a irmandade da tribo, da cidade onde você mora, que mesmo estando na cidade, você pode ter conexão com as pessoas. Isso não está distante. Se comunicar por meio de um abraço, de um afeto, de um olhar, de uma palavra, isso é o xamanismo. E isso é uma forma de estar conectado.
Isso é uma forma de você vivenciar o xamanismo no seu dia a dia. Que lindo. Então, como que a gente pode vivenciar esse xamanismo no nosso dia a dia? E onde que a iniciação xamânica entra dentro dessa conversa? Porque pelo que você fala, é simples, né? O xamanismo está no meu modo de viver. Então, para que a iniciação xamânica? Onde que ela entra dentro dessa história? A forma de conectar, o xamanismo ele é muito ancestral, né? Eu quero começar por aí, para depois entrar na outra questão que você colocou. O xamanismo ele existe desde que o mundo é mundo. Né? O berço do xamanismo está lá no Tibete, na Austrália, nos nagas, nos najas, aos xamãs, curandeiros, curandeiras, que levantavam seus rezos para que essa ancestralidade chegasse até hoje e a gente conseguisse, né, ter um planeta Gaia hoje preservado, mantido na sua vibração para que a gente estivesse aqui hoje. Portanto, tudo é vibração mantido por essa tradição, porque é uma energia. E sendo energia, eu estou conectado porque eu sou vibração e você é vibração. Todos nós somos vibração. Portanto, como é que eu ativo essa vibração para eu lembrar quem eu sou? Para eu lembrar que o meu irmão da esquina, né? Há pouco a gente estava consagrando uma chanupa, né? E uma pessoa, né, estava lá, né, pedindo uma ajuda e chegou com todo o respeito, honrando o que a gente estava fazendo. Isso é conexão. A pessoa não sabia quem a gente era. Estávamos lá no meio da praça consagrando a nossa chanupa, entrando em conexão para a gente estar aqui neste momento sagrado e alguém se conectou conosco. Não, alguém já estava conectado conosco, porque todos nós somos uma grande teia cósmica. O que acontece é que a gente esquece dessa conexão. A gente entra no universo do eu isolado, eu que levanto, eu tomo banho, eu tomo meu café e eu vou para a rua e eu vou trabalhar e eu entro no automático. E eu me perco de perceber o doce afago do avô sol nos primeiros raios, o vento que fala comigo, os pássaros que estão cantando, ou simplesmente o fato de eu levantar totalmente saudável e viver aquele dia. Então, essa conexão, quando eu falo que é de forma simples, ela parte deste lugar, que é simplesmente eu ser grata pelo universo, por mais um dia. Eu sempre falo no meu primeiro rezo da manhã que esse dia eu possa ser melhor que ontem e que esse dia eu possa estar mais conectada com tudo que há. Porque nesse momento eu entro num estado de gratidão e conexão com tudo, com o espírito das plantas, com o espírito das pedras, com os meus irmãos, com o avô sol, com o espírito das águas, com o vento, e com tudo que há. Então essa conexão, ela acontece de forma natural. É simplesmente eu perceber que ela está ali disponível para mim. Que tem um vento, que existe um vento dentro do meu ser e que existe um vento fora. Que existe fogo do avô sol fora e que existe um fogo interno dentro de mim que movimenta, que me leva para ação, que me leva para a impulsão, a fazer, a movimentar. E que isso, em conexão, quando eu entro nessa conexão só de agradecer, eu já estou movimentando o interno e externamente. Então, essa conexão pode ser por meio dessa gratidão, ou pode simplesmente você parar aonde quer que você esteja neste momento, respirar e fazer 1 minuto de conexão com esses 4 elementos, ou com seus ancestros, com seus ancestrais de luz, e invocar essa presença sagrada. Conexão não precisa nenhum ser, nenhuma espiritualidade, espírito das plantas, precisa de grandes coisas. Precisa só de você querer estar conectado. Quando você coloca a intenção, você se conectou. Isso é sobre xamanismo, sobre simplicidade. Coisas pequenas que você pode fazer no seu dia a dia.
como qualquer ser humano. Arro. E sobre a iniciação, aonde é que entra tudo isso, né? A iniciação, minha flor, ela é um portal sagrado. Ela é um portal que nos guia para poder voltarmos para casa. Porque a gente falou aí que, né, do dia a dia de correria, né? Então, nesse dia a dia e a forma como nós somos educados no sistema familiar tradicional, nos guiou a uma desconexão interna. Há padrões de repetição, sistema de crença, caixinhas em cima de caixinhas, e quando a gente vê, a gente não sabe quem nós somos. A iniciação xamânica, ela é um portal que se abre para que você possa voltar para casa, para que você possa se ver na sua essência mais plena da tua existência, que eu chamo do grande voo, o voo da volta para casa. É um portal em que lá, por isso ela é feita presencial. Não existe, pelo menos para mim, na minha tradição do xamanismo ancestral, qualquer iniciação xamânica que seja online, por exemplo. Sabe? É lá no Tecorá, é lá vivenciando a tribo, junto com a irmandade, é despertando, abrindo portais espirituais, acendendo o nosso fogo, ativando a tribo do pertencimento interno e externo, ativando quem você veio para ser nessa existência. Isso é a iniciação xamânica, é uma lembrança que é trazida de volta por meio de portais específicos para você lembrar quem você é e o que você veio fazer nessa existência. Por isso, é o teu grande voo. Arro. E você fala muito sobre essa conexão com os outros mundos, né? Com essa conexão com Gaia, conexão com os espíritos. E qual que é o papel do xamã como mediador entre esse mundo e o mundo dos espíritos nesse papel? Como que ele atua? Qual que é a importância dele aqui? E dentro da iniciação xamânica, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o que você falou do fato da iniciação ser presencial, porque a gente está em presença de um xamã que vai trazer essas aberturas desses portais para a gente. Então, qual você acha que é a maior importância, o maior papel do xamã dentro do xamanismo, de ter uma pessoa a quem te guiar, a quem te orientar? O xamã, né, é aquele que conhece as profundezas da sua sombra. É aquele que transitou no mais profundo da sua sombra. Ele conhece o submundo. Portanto, quando ele conhece o submundo, ele consegue identificar profundamente a luz do outro. E consegue guiar aquela pessoa que chegou até a gente para que ela reconheça não somente a sua sombra, mas a potência da sua luz. E isso não é algo que se aprende na internet ou num cursinho, né? O xamã, ele nasce xamã, né? Então você pode moldar xamãs, né? Isso é possível, mas existem xamãs nato, é a natureza dele, ele vê, ele sente, ele percebe, ele consegue ver além, né? Eu consigo olhar para você e ver além do que você apresenta, sem você falar nada, porque o xamã, ele transita entre o mundo visível e invisível. Seja por meio da expansão de consciência, ou seja por meio de abertura de portais que nós fazemos para acessar aquilo que nós precisamos. Então, dentro de uma iniciação xamânica, quando as pessoas vêm para se reconectar consigo mesma, ela não está conseguindo ver quem ela é na sua potência. Ela só pensa na cura. Ou seja, ela pensa na ponta, ela não pensa o que levou ela a chegar àquele lugar. Então, o papel do xamã é ir lá nesse submundo de cada uma dessas pessoas que chega como ela está, para poder abrir os portais e trazer ela para esse universo.
para ela se ver quem ela é na sua essência de poder pessoal, de luz, de amor, de doçura, de beleza. Por isso, a importância de um xamã, né, com preparo para poder fazer uma guiança espiritual dessa. E mesmo assim foram 38 anos para você chegar aqui, né? Eu lembro de você contando um pouco da sua trajetória, de como você iniciou com a ayahuasca, com as medicinas, como xamã. Uma frase que você sempre trouxe foi do primeiro comigo, primeiro em mim. E aí você foi abrindo para 2 pessoas, 3 pessoas, até chegar onde estamos hoje, né? Com rituais na nossa tipi, com 40 pessoas, 50 pessoas, né? E isso é muito importante porque eu percebo que está muito alinhada com a questão do autoconhecimento dentro do xamanismo, né? Você adentrou neste universo, você teve os seus guias, os seus mentores com você, mas a sua tarefa de autoconhecimento foi você quem fez. Não foram eles que fizeram por você. Então fala um pouquinho pra gente como que funciona esse trabalho que a gente tem com o nosso autoconhecimento depois que a gente entra no xamanismo. Que não é só esperar descer as coisas, os milagres acontecerem, que tem um processo. E como esse autoconhecimento pode vir através do xamanismo também. Esse milagre começa com você. Ele não é externo. A minha vida inteira, toda a minha trajetória foi guiada pelo meu mestre Pena Branca. E todas as vezes que ele me ensinava alguma coisa, alguma técnica espiritual ou algo, ele começava em mim. Ele não simplesmente descia para eu canalizar e escrever as coisas. Ele falava assim, hoje nós vamos trabalhar tal coisa. Eu me lembro até hoje, por exemplo, resgate de alma. Eu nem sabia que existia cursinho de resgate de alma. Nunca tinha ouvido a palavra resgate de alma. E eu estava numa cachoeira consagrando o meu rapé, e ele chegou e ele falou, hoje nós vamos trabalhar resgate de alma. Você vai aprender sobre resgate de alma. Lá vem a história. Então, eu venho de uma família de 3 pessoas, eu sou a do meio, e eu tinha uma coisa comigo, eu começava as coisas e eu não terminava. Eu sempre fui de fazer muitas coisas, mas eu começava as coisas e eu não terminava nada, não fechava nenhuma caixinha. E aí o mestre Pena Branca falou assim para mim, então hoje eu vou te mostrar da onde é que vem e como a gente vai curar isso. E ele me guiou, eu nunca tinha conversado com minha mãe sobre o meu parto. E ele me guiou no ato do meu nascimento. E no meu nascimento, ele mostrou as parteiras falando para minha mãe e para outra parteira que estava junto, ela não vai dar conta. Ela não vai conseguir. Porque eu nasci com o cordão umbilical enrolado e estava toda roxinha. Esta palavra, ela não vai dar conta, entrou no meu inconsciente e eu cresci com ela, até me arrepiando toda aqui. Eu cresci com ela, com essa intenção de que a Yala não dava conta das coisas, por isso ela não terminava. O que o mestre fez? Arrepiando inteira aqui. Ele me levou até este momento. Claro que eu não vou falar aqui a técnica, né? E aí ele me trouxe a memória, acoplou, né? Fez a sanação dessa memória, acoplou o meu ser de poder novamente, da Yala que nasceu para dar conta, para começar e terminar. E a partir daquele dia, você me conhece bem, eu faço milhares de coisas ao mesmo tempo. Só que com a grande diferença de que eu começo e eu termino. Eu abro o ciclo e eu fecho o ciclo. Entende a diferença do que é esse fazer em você? Então, quando foi para eu começar os rituais, sim, eu comecei com uma pessoa. Quando eu me senti pronto, mestre, ok, vamos com 2, vamos com 3, não ter pressa. Autoconhecimento é uma observação constante de cada passinho que a gente der
A gente vai dar esse passo firmado. Hoje todo mundo tem pressa, né? Quer os cursos online, quer os certificados porque quer sair fazendo, quer sair multiplicando. Mas e você? Todas as canalizações que eu recebo, isso você sabe disso e é testemunha disso. Todas, primeiro eu pratico em mim. Depois eu vou transmitir para as pessoas. Ou seja, daqui 1 ano, 2, que eu vou passar para outras pessoas. Não tem pressa. Como eu posso usar, eu falo que o xamanismo é a minha verdade. Como eu posso dizer para você que essa é a minha verdade se eu não vivencio ela? Se eu não conheço as partes de mim que precisam ser sanadas, como eu posso dizer para você que isso é verdade? Então, o autoconhecimento dentro do xamanismo é um caminho amoroso que a gente percorre, a gente se vendo. Mas, acima de tudo, a gente se vendo não só com as sombras e as cargas que eu trago, mas com a luz que eu também trago. E, ao mesmo tempo, cada passo firmado, isso vai me potencializando, né? Então, quando eu abro um ritual, quando eu acendo a fogueira, né, muitas pessoas falam assim, como é que você consegue manipular o fogo daquele jeito? Como que você consegue, né? Então, as pessoas ficam com... Então, esse poder que eu cheguei da Yala hoje foi um estado de autoconhecimento para eu acessar quem eu sou nessa existência, quem eu vim para ser nessa existência. Então hoje, aqui diante de vocês, ainda tenho trabalhos a fazer para o resto dessa existência, como todo mundo. Se eu tivesse iluminado, eu não estaria aqui, né? Mas eu posso dizer para vocês que eu assumi o meu lugar por meio do xamanismo, dessa tradição sagrada. E além disso, é fazer o trabalho, né? Como você mesma colocou. Não esperar que, igual, fez o resgate de alma, tudo ajuda, melhora, mas não adianta a gente esperar que só essas sensações que a gente tem nos ritos, essas coisas, elas vão ser suficientes, né? É continuar o trabalho, continuar fazendo, trazer esse autoconhecimento como real, como verdadeiro, né? Então, viu que tem algo para melhorar? Pega e melhora, né? Não depende só dos espíritos fazer isso, né? Então, quando a gente encontra essa nossa força, essa nossa verdade, fica mais fácil de caminhar, porque a gente enxerga ela, porque a gente está em casa, a gente reconhece a nossa casa. Vou te falar de uma técnica que eu uso comigo mesma, todos os dias. Diálogo comigo mesma. Todos nós viemos com padrões. Sistemas de crença de papai, padrão de repetição, de comportamento. Então, eu faço muito autoanálise do meu comportamento e das minhas feridas, das minhas dores. Cada vez que eu acesso cada uma delas e que eu vejo, eu uso primeiro a palavra, agora eu te vejo. Você não está mais escondido, eu te vejo. E a segunda parte, eu falo para mim mesma, quando eu tô para repetir, eu falo, toma vergonha na cara, Yala, de novo. Não, de novo não. Entende? Assim, cada passo que eu der, eu não volto para trás. Porque às vezes as pessoas querem ou que o xamanismo, ou a Umbanda, ou seja lá que espaço espiritual que ela segue, quer que o milagre externo aconteça sem o trabalho, o dever de casa. Uhum. Né? Então, e o xamanismo é para mostrar que você consegue, que toda essa força está aí dentro de você. E que você veio com a única missão nesta existência, que é ser feliz. E ser feliz em todos os âmbitos da sua vida. E que tudo, absolutamente tudo que você precisa está dentro de você. Tudo. A grande questão desse dever de casa é porque acostumamos com o sistema de crença de que tem algo externo ou alguém fazendo por mim. Então, alguém vai simplesmente fazer uma técnica, um passe mágico e vai acabar com aquele sistema de crença. Ou com trauma familiar. Né? Então, os traumas, sim, podem ser cortados
com toda certeza existem formas espirituais de se fazerem isso. E você se transformar no novo ser. Só que o padrão, ele está instalado no aqui e agora. E aí depende de você. Só que quando você acessa esse poder para você se ver, você fala isso, eu sou mais do que isso. E um passo. E amanhã, mais um passo. Então, é sobre realmente esperar que o seu tempo é o tempo das coisas acontecerem no momento certo, mas com a sua firmeza e a sua determinação. As guianças espirituais estão aí todas para te auxiliar nisso, mas você tem que fazer o dever de casa. E aí não é passe mágico. E aí não adianta também você querer fazer a iniciação ou curso de não sei o quê ou de não sei o quê para sair aplicando nas pessoas, porque as pessoas que você vai atrair para a sua vida têm a ver com as suas feridas que você traz. Ou seja, você não se ajudou e vai continuar não ajudando outras pessoas também, porque você não sabe como é. Você sabe técnica, mas você não sabe o acesso. Não é sobre isso. O último ritual nosso, tive um usuário de crack. Você estava presente nesse ritual. E me emociona, assim, demais lembrar dessa pessoa, porque xamanismo, ele é sobre isso, é um amor tão intenso que você consegue atravessar o outro. E eu vi aquela pessoa totalmente fora de si energeticamente. Não tinha vida, não tinha vício, não tinha brilho, não tinha energia vital. E meu coração pulsou metade do rito por aquele ser. E no meio do ritual, eu fui até ele e fiz um trabalho com ele. Uma pessoa lá completamente esvaída de amor, porque o crack vem disso, né? Ausência de autoamor, abandono, medo, insegurança, abandono familiar, traumas, uma conjuntura de coisa que vem uma legião em cima dele. E a coisa mais linda que foi para mim no final do ritual, ele me dar um abraço e dizer, eu estou feliz. Que lindo. Eu senti. É sobre isso. Isso é o xamanismo. Ele atravessa para além de uma técnica, entende? Que se não for com o Monai, ele não vai acontecer. E se não for comigo, ele não vai acontecer. É sobre isso. Arrou. Muito lindo todas essas histórias, todos esses relatos, né? Faz a gente entender que realmente é muito mais do que um curso. Não é sobre ser um curso, não é sobre ser nada disso, é sobre a nossa missão mesmo de voltar para casa, para os nossos corações, para a nossa verdade. Então, se você quiser dar mais alguma palavra sobre o que é o xamanismo, para a gente encerrar esse tema nesse momento. Eu quero dizer o seguinte, se a pessoa está procurando um curso, não venha para a iniciação xamânica. Este não é o lugar. Se ela está buscando voltar para casa, se ela está buscando sentir, porque xamanismo é sobre sentir, ele é vivencial. Se você está buscando o teu voo interno, a tua volta para casa, saber quem você é, por que você está ausente de você, por que você tem tantas questões mentais, emocionais, espirituais e físicas, este é o seu lugar. Se você está buscando pertencer, este é o seu lugar. Se você está buscando a sua tribo ancestral, este é o seu lugar. Caso contrário, não desperdice o seu tempo. Não é sobre isso a sua vida. O xamanismo é a volta para casa.
Mas eu sempre digo, é para quem tem coragem de voltar para casa. Então, se você tem coragem de voltar para casa, vai ser um prazer imenso te guiar nessa jornada. E pode acreditar, já iniciei mais de 10 mil pessoas nessa trajetória. Mas cada iniciação, ela é única. Porque você que está chegando faz ela ser única. E a direção leste, que é a direção deste ano, é a da águia. Tô arrepiando toda aqui. Da águia, que vai levar ao mais alto voo interno. E eu troco meu nome. Se não alcançar esse objetivo com você, junto com os abuelos, as abuelas, a grande mãe búfalo branco, na volta da nossa fogueira sagrada, com todos os nossos ancestros de luz, juntos. É para você. É para o seu voo. É para voltar para casa, meu sagrado. Porque essa é a nossa tradição. Pela mãe. Arro.